De volta aos estúdios aqui da TV Atalaia, a gente continua a entrevista com o presidente da ADEPOL, delegado Paulo Márcio. Delegado, como é que o delegado viu, na qualidade de presidente da ADEPOL, toda essa polêmica envolvendo a Operação Babel, que culminou no afastamento do delegado Alessandro Vieira, do secretário João Batista, e vai lá, vem cá, ainda hoje eu ouvi novos rumores de que a delegada Daniele Garcia estaria se afastando. Olha, a ADEPOL, eu particularmente, como presidente da ADEPOL, e aí é uma opinião pessoal minha, eu não falo aqui sufragado pelos meus colegas, nem tampouco significa que o que eu penso é exatamente o que eles pensam. Mas eu acho que a gente deve separar em duas partes todo esse episódio. O primeiro é de que na condição de superintendente, ou melhor, de delegado-geral da Polícia Civil, o doutor Alessandro Vieira exercia um cargo de confiança do governador do Estado. É um cargo de livre nomeação e exoneração. Significa dizer que o governador pode, no momento em que quiser, exonerá-lo, assim como quis nomeá-lo. E aí é uma relação de natureza política, em que pese seja um cargo também com funções técnicas, ele é um cargo de natureza política, porque ele é de livre escolha do governador. Certo. Se o governador, em algum momento, não está satisfeito com o desempenho ou com as colocações públicas, ele tem o direito de exonerar. Agora, cabe a ele dialogar com a sociedade e dizer os reais motivos. Ele não precisa justificar o ato, mas ele precisa se explicar para a sociedade. Certo. Porque ele fez aquilo. Essa explicação ainda não veio. Certo. Então, nesse sentido, nós não concordamos. Mas na primeira análise, pelo que eu estou entendendo, o presidente da ADEPOL está dizendo que é um direito que cabia ao governador e ele agiu por livre e espontânea vontade e estava certo assim, ao agir assim. Não, eu não quero referendar o ato do governador. Certo. Eu quero dizer que constitucionalmente ele tem o direito. Certo. Do ponto de vista jurídico, é inegável. O que a gente pretende analisar são as questões éticas e morais por trás dessa exoneração. E aí eu não tenho como fugir à análise da sociedade que houve sim uma pressão política, houve toda uma orquestração por parte de setores do governo e por setores da própria Prefeitura de Aracaju que estavam sim satisfeitas com as operações, as investigações realizadas pelo Deltap, mas não só pelas investigações, que as investigações sempre existiram, o Deltap existe há 8 anos, mas com o embate público promovido pelo delegado Alessandro Vieira e o embate público diretos com o presidente afastado Mendonça Prado, referências mais recentes ao presidente da Assembleia, Luciano Bispo, referências ainda que indiretas ao futuro presidente do TCE e atual conselheiro Ulisses Andrade. Me parece que ele fez referência a outras situações, mas especificamente esse embate dele com esses três, digamos assim, aliados do governador. Ele deu um tiro no pé, então? Ele foi inocente ou foi precipitado? Na sua visão, em inocência eu não acredito. Certo. Ele fez uma opção. Ele fez uma opção, sabendo que ia para o enfrentamento e que desse enfrentamento poderia decorrer a sua degola do cargo de delegado geral. Ele preferiu pagar para ver. Foi corajoso? Foi, mas no nosso sistema político e nosso sistema administrativo, ele não tinha condições de se segurar no cargo só com o apoio da sociedade. Muito bem. E o secretário João Batista? O secretário João Batista, num primeiro momento, entregou o cargo em solidariedade. Mas eu tenho duas informações que me fazem crer que não foi só solidariedade. A primeira é de que, durante a campanha para prefeito de Aracaju, João Batista gravou para o programa eleitoral de Edivaldo Nogueira, pedindo voto, inclusive dizendo que faria uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Municipal de Defesa. Gravou realmente, eu me lembro desse programa. No entanto, quando ele está como secretário e Edivaldo como Nogueira e como prefeito, aí surge um atrito entre a Polícia Civil e a administração de Edivaldo Nogueira. E isso, para quem deu uma garantia e pediu voto para Edivaldo Nogueira, acaba sendo uma espécie de contrassenso ou um problema ruim de administrar, difícil de administrar.
O segundo foi o fato de João Batista ser testemunho de um acordo fechado entre o governador e toda a categoria. Como é que ele, depois da negativa do governador, ia ficar diante dos seus colegas? Se o próprio Alessandro Vieira, na frente de 50 delegados de polícia, confirmou que o governador do estado fez esse compromisso de, na segunda quinzena de março de 2017, encaminhar todos os projetos à Alese. Então, assim, além da solidariedade, que no caso é de se admirar, é louvável mesmo, a gente tem que tirar o chapéu. Nós comentamos isso aqui. Nós temos que tirar o chapéu. Me parece que esses dois fatos, né, somados ao primeiro, colocaram o doutor João Batista numa situação de muita dificuldade. E aí, para evitar o desgaste e até as cobranças da própria DEPOL, porque nós cobraríamos dele, na condição de secretário, uma posição pública em relação ao que aconteceu. Continuamos cobrando, mas agora já não com o mesmo peso, porque ele hoje me parece que é diretor da Acadepol. Muito bem. E a situação da delegada Daniele Garcia? Ela disse à doutora Catarina que pretende ficar. Não foi convidada em momento algum a sair. Essa nova gestão não fez nenhuma pressão no sentido de retirá-la. Eu acho que o que o doutor João Eloy quer menos exposição pública, menos confronto com as autoridades investigadas. E aí é um estilo pessoal dele que nós temos que respeitar. Porque o importante, Batalha, é que a investigação seja feita sem nenhum embaraço, sem nenhum constrangimento, né? Sem nenhuma obstrução. Sem nenhuma obstrução, conferindo-se plena autonomia à Polícia Civil. O resultado disso aí vai ser discutido no âmbito de um processo criminal, onde princípios como ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal vão de ser observados. Quando tomou posse, o secretário João Eloy deu de pronto uma declaração dizendo que na gestão dele, nomes só viriam a público a partir do momento da conclusão de um inquérito. Aquilo foi uma espécie de um recado para o ex-secretário João Eloy, quando pessoas eram ou presas ou sob suspensão, o nome vinha logo a público? João Eloy é inteligente, porque se ele é convidado num momento desse de grande tensão e ele chega para distensionar, ele tem que de cara impor sua marca. Qual é a marca de João Eloy? Muita discrição, mas também muito trabalho. Não significa que ele vai acobertar ninguém, não significa que ele vai colocar panos quentes, significa que ele vai trabalhar como ele sempre fez, apresentando resultados sem necessidade de embates públicos e desgaste. Desgaste para quem está sendo investigado e desgaste para quem também investiga. Pois, do contrário, nós não estaríamos falando aí em exoneração de 2 delegados e afastamento de um promotor de justiça, com todas as prerrogativas e garantias que a Constituição confere ao Ministério Público. Você se refere ao doutor Henrique Cardoso? Doutor Henrique Cardoso, que foi assim, afastado digamos assim, da direção do Centro de Apoio ao Patrimônio Público, do Ministério Público, e houve apenas uma nota dizendo que o Ministério Público entendeu que devia promover aquela mudança, mas a sociedade entende que o mesmo vento que soprou, a sociedade e a DEPOL referenda, que o mesmo vento que soprou na SSP também soprou no Ministério Público 4 semanas antes. Muito bem. Está programada a Assembleia Geral para a próxima terça-feira, às 7 horas. Eu só queria fazer, Batalha, isso aí foi uma falha nossa mesmo. Na verdade, a Assembleia será na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 7 horas da manhã, onde nós deliberaremos exatamente sobre a paralisação de 72 horas, tendo em vista tudo isso aqui que nós discutimos, que vai desde descumprimento de acordo pactuado até completo desrespeito à autonomia e às prerrogativas do delegado de polícia. Então fica confirmada para quarta-feira, portanto, dia 3 e não terça, às 7 horas no Hotel Aquários, a fim de deliberar sobre uma paralisação de advertência, podemos dizer assim, de 72 horas, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Qual seria um outro assunto que mais estaria incomodando neste momento a DEPOL e, consequentemente, os delegados? O Tribunal de Justiça já determinou o pagamento dos salários dentro do mês. Desde o ano passado, essa decisão do Pleno do Tribunal de Justiça, num mandado de segurança impetrado por nossa assessoria jurídica, e o Estado nunca cumpriu. Nunca cumpriu. Nunca cumpriu, e como nós estávamos numa negociação, nós resolvemos, assim, dar um voto de confiança
deixa o Estado resolver tudo num pacote, porque já que eles estão dizendo que vão equacionar todos os problemas, que a gente defende causas que não são nossas, não são só nossas. O pagamento de plantão não é só para os delegados de polícia, o pagamento de plantão é para delegados e agentes escrivães. Nós temos o problema também relacionado à carga horária, né, que somos a única categoria que tem carga horária de 40 horas semanais, a PM tem 36. Nossa proposta também vai beneficiar agentes escrivães e agentes auxiliares da Polícia Civil. Então, como a gente estava discutindo essas questões que passam até pelo destravamento do pagamento de indenização de licença-prêmio vendida, então, são causas muito amplas que atingem toda a Polícia Civil e essa questão nós dissemos que poderia esperar. Mas como o governo resolveu descumprir o acordo, a gente agora quer que ele pelo menos cumpra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Muito bem. Delegado e presidente da DEPOL, Paulo Márcio, as câmaras da TV Atalaia para alguma observação, alguma solicitação, algum apelo que o delegado queira fazer ao próprio governo do Estado no sentido de resolver toda essa situação. Claro, um apelo ao governador Jackson Barreto diretamente, agradecer aqui de público o empenho que sempre demonstrados pelo vice-governador Belivaldo Chagas e pelo ex-secretário João Augusto Gama e pelo atual secretário Dr. Rosman Pereira, no sentido de demonstrar para o governador, através de argumentos e através de dados técnicos, que os nossos pleitos são viáveis, nossos pleitos são justos, que nossos pleitos não têm impacto financeiro que cause nenhum embaraço ao governador do Estado e que cumpri-los não é mais do que restabelecer princípios como isonomia e equiparação, que o governo tem a obrigação de fazer por vontade própria. Mas, como ele não fez espontaneamente, nós estamos indo até ele, nós temos a condição de resolver esses problemas históricos e retomar a normalidade das nossas atividades. Ok, delegado, satisfação. Satisfação nossa. Muito grande recebê-lo aqui, um bom dia, tá? Muito obrigado. Nós estamos chegando aqui ao final do TV Atalaia Entrevista de hoje, mais um recado. Eu conversei ontem à tarde com o coronel Vivaldi, que é o comandante do policiamento da capital. A Polícia Militar está toda ela mobilizada, palavras do comandante da capital. Ela não irá agir com opressão, sob forma nenhuma, nesse movimento grevista anunciado para hoje. Mas também não irá tolerar abusos nem irresponsabilidade. Porque a declaração do presidente da Força Sindical ontem foi uma verdadeira irresponsabilidade. Ele convidando a população para quebrar e tocar fogo em ônibus. Esse rapaz deveria ter sido chamado ontem mesmo aos órgãos competentes e prestar esclarecimentos, porque isso aí é uma irresponsabilidade acima de qualquer outra coisa. Então, quem quiser fazer, vários são os sindicatos que já se manifestaram contra, como, por exemplo, o CEPUMA, que é o sindicato dos servidores do município, e vários outros também. Então, cada um, direito de greve é livre. Agora, o de baderna, não. Tá bom? Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Vem aí Fábio Henrique com o Balanço Geral amanhã. Eu volto segunda-feira com fé em Deus.